Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao segundo devocional dessa semana. Amor e respeito, um equilíbrio perfeito, um equilíbrio necessário para o bom andamento do lar, do casamento. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versos 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Esse tema vem desse livro aqui, Emerson é o autor dele, esse é o tema, amor e respeito. E ele vai tratar sobre o respeito. Então, só para você saber, por mais que ele fala de amor e respeito, ele trata, por um lado, diz essa necessidade que a mulher tem de amor, mas ele se concentra mais no respeito. E como no devocional, que é chamado matutino, mas que saiu, foi vespertino, nós falamos para os maridos, então hoje à noite no devocional eu quero falar para as esposas. E eu gostaria de usar o apoio desse livro aqui, que é da editora Fiel, que é Felicidade no Lar, J.A. Peterson. E o artigo que eu vou ler, ele é assinado por Alice Patrícia Herschel. E o título desse artigo é Colocando-o no seu devido lugar. E é muito interessante que eu quero ler as primeiras palavras desse artigo para você, minha irmã, para você entender sobre o que eu estou falando. Diz assim, essa autora fala dessa forma: eu estava examinando alguns vestidos em um mostruário quando percebi uma discussão ao meu lado. Uma adolescente segurava uma minissaia à sua cintura, e sua mãe balançava a cabeça mostrando-se indecisa. Lynn, você sabe que seu pai pensa sobre essas saias curtas, disse sua mãe. Eu não me importo, replicou a adolescente. Ele nunca saberá se você não me denunciar. Lembre-se de todas as vezes que guardei segredos para você. Além disso, você assumiu posição favorável a William quando ele resolveu deixar o cabelo dele crescer. Ela continua dizendo, de repente, por instinto de comparação, veio à minha mente a visita que eu havia feito na tarde anterior. Eu estivera no lar de Catherine, uma nova aluna em minha classe da escola bíblica dominical, cujos pais haviam emigrado ao nosso país há apenas 5 anos. A mãe de Catherine era uma pessoa calorosa e amável. Sua própria casa irradiava hospitalidade. No entanto, o que mais me impressionou foi a sua constante referência ao seu esposo. Sempre que havia uma pausa na conversa, um garoto de 4 anos perguntava, está quase na hora do papai chegar? Mais tarde, os outros filhos chegaram da escola, cumprimentaram-me educadamente e encaminharam-se às suas tarefas. Vou fazer aqueles bolinhos favoritos do papai para o jantar, disse a filha mais velha, dirigindo-se então à cozinha. Quando me levantei para sair, Catherine perguntou com ansiedade, a senhora não poderia esperar apenas um momentinho para conhecer o papai? A essa altura, eu já estava curiosa sobre aquele homem notável que fazia jus a tal amor e respeito de toda a sua família. Eu realmente não precisava de um segundo convite da dona de casa. Sim, assente-se por um momento até que Laurence chegue. Quase tive um grande choque ao conhecer Laurence. Ao invés de um homem bem vestido e de conversa brilhante, foi um homenzinho que me cumprimentou, a professora da sua pequena Catherine, falando de maneira imperfeita e com um sotaque do seu idioma nativo e torcendo nervosamente o bigode. O dia todo estive pensando sobre o mistério da posição daquele homem em seu lar. Agora, porém, ouvindo sem querer a conversa ao meu lado, daquela mãe e filha no mostruário, surgiu a resposta. Não importa quem ou o que o pai pessoalmente é, a atitude da mãe para com ele é o que faz a diferença. Eu não sei se você entendeu minha história, minha irmã, e até por essa razão é que tem esse tema, colocando no seu devido lugar. Faz muita diferença uma esposa que entende qual é o lugar do marido, independente de quem ele é. É por isso que Paulo fala muito claro na sua palavra que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. E quando nós falamos disso,
Muitas vezes nós só pensamos naquela questão servil, aí ele manda e obedece. Vai muito além disso. Vai ao fato de você colocá-lo no devido lugar. É por essa razão que quando Pedro fala acerca de Sara, ele explica claramente por que é que ela é mãe das mulheres que têm fé no Senhor Jesus. Porque Sara foi uma mulher que teve tanta fé no Senhor que, apesar dos pesares do seu marido, o chamava de Senhor. Então, é a atitude da mulher que faz grande diferença em relação ao seu marido. Se ela o despreza, se ela o desqualifica, se ela o coloca em segundo lugar, se ela o derruba na frente dos seus filhos, não vai esperar que ele seja alguém que de fato vá se sentir honrado. Na realidade, em muitos lares há uma grande disputa pelo privilégio dos filhos. Eu vejo muito isso quando os pais se separam. É interessante que quando pais se separam, eles fazem tudo que eles deveriam ter feito unidos. Eles procuram tirar tempo, procuram conversar, procuram ter momentos com os filhos. Cada um está tentando mostrar o quão bom é para o seu filho. Essa é a verdade, entendeu? Mas eles deveriam ter feito isso quando estavam juntos, unidos. Mas muitas vezes faltava essa parte do respeito no lar. E principalmente, como eu estou falando aqui com as irmãs em Cristo, com as mulheres, muitas mulheres são muito audaciosas. Às vezes porque estão num patamar de conhecimento acadêmico maior do que seus maridos. Ou talvez porque já tenham vivência no Evangelho mais do que os seus maridos. Ou porque tenham idade maior do que seus maridos. E tem muitas mulheres que tratam às vezes seus maridos mais como filhos do que como maridos. Essa é uma da razão porque às vezes nós aconselhamos, veja só, nós não determinamos, nós aconselhamos a jovens a pensarem bem sobre casar com, no caso, rapazes casar com mulheres com mais idade e mulheres com mais idade casarem com homens mais novos. Porque é preciso que a mulher entenda claramente qual é a posição dele. É comum que a pessoa que tem mais idade tenha a tendência de tentar dominar o lar, a tendência de governar o lar, por ter experiência, por ter mais conhecimento, isso é coisa natural. Mas no caso da esposa, ela precisa entender qual é o lugar do seu marido, o lugar onde ele deve ocupar. E é por isso que a graça de Deus deve encher o coração dela. Porque é ela que valoriza o marido, é ela que... Por isso que a Bíblia diz que a esposa é a coroa do seu marido. Porque, de fato, ela é aquela pessoa que vai dar dignidade a ele. Quando nós pensamos na mulher virtuosa, nós lembramos que o marido da mulher virtuosa se assenta com os juízes e ele é estimado por conta da esposa. E, com certeza, essa esposa trata o seu marido como alguém que realmente é uma autoridade. É alguém que deve ser respeitado no lar. É interessante ver como muitas mulheres desrespeitam os seus maridos. Às vezes não fazem isso muito em público, mas fazem isso em particular. Fazem isso no lar. Fazem isso quando conversam com as amigas. Fazem isso quando conversam com os parentes. Quando conversa com a mãe, quando conversa com o pai. Eu conheço famílias que têm uma impressão muito negativa, principalmente a família da esposa. E às vezes fazem comentários extremamente indevidos sobre o esposo daquela filha da família. Mas sabe qual é o problema? O problema é a própria esposa, que muitas vezes quando vai no lar, vai contando as coisas e vai denegrindo a imagem do seu marido. E muitas delas não só restringem essa sua conversa à sua família, abrangem também, inclusive, os próprios amigos, as próprias amigas, e tem umas que vão além, as próprias esquinas, certo? Eu já ouvi histórias de homens que tiveram problemas no lar porque no próprio boteco sabiam-se os problemas ou ele era mal visto por alguém por conta do que sua esposa dizia. Isso é um tremendo desrespeito que uma esposa pode fazer. Comentários, às vezes, em público. Tenho, às vezes, alguns comentários que surgem
do feminismo e muitas irmãs crentes recebem isso e às vezes reproduzem isso sem nenhuma dificuldade. Deixa eu dar 2 exemplos deles para vocês. Uma vez eu vi numa postagem de alguém que se dizia crente, de uma mulher que se dizia crente, a seguinte postagem: nenhum homem deveria esperar elogio por colocar a comida dentro de casa. Isso não passa da sua obrigação. Isso, sinceramente, é algo terrível para alguém que foi lavado pelo sangue do Espírito Santo, porque isso é uma afronta muito grande. Porque ainda que seja uma responsabilidade do homem, isso faz parte da graça de Deus na nossa vida. Isso faz parte do que Deus está nos dando graciosamente. Se você tem um marido que trabalha, que se esforça, que se mata para sustentar a casa, não ache simplesmente que ele está fazendo a obrigação dele. Lembre-se que ele é a graça de Deus na sua vida. Se você tem o privilégio de ter um esposo que sustenta o lar e que muitas vezes você não tem que se desdobrar, para poder sustentar a sua casa, que você auxilia ele, então dê graças a Deus. Valorize o seu esposo, ao invés de simplesmente dizer que ele não faz mais do que a obrigação dele. Também outra postagem que eu vi uma certa vez, vinda de uma mulher que se dizia cristã, foi a seguinte postagem no dia que é chamado Dia do Homem, que é outra coisa que eu acho que não tem nada a ver, Dia da Mulher, Dia do Homem. Isso só são artimanhas ou, vou dizer assim, só são artifícios, essa seria a palavra melhor, artifícios para tentar valorizar alguém, sendo que a melhor maneira de alguém ser valorizado é olhar para a pessoa de Jesus Cristo que morreu por todos e, como ele diz, nós devemos ter o mesmo sentimento que ele. E isso faz com que a gente valorize de forma exata as pessoas, de forma verdadeira. Mas voltando para o exemplo que ia dar, o Dia do Homem é comemorado, é lembrado, e teve uma postagem assim: aos verdadeiros homens, meus parabéns, aos demais, aguardem o dia 12 de outubro. É muito interessante porque se a gente colocasse algo inverso, falando de uma mulher, praticamente não faltariam reprovações, não faltariam críticas dizendo isso é machismo, isso é desvalorização, e aí teriam vários adjetivos. Mas a sociedade aceita que os homens sejam maltratados pela pessoa feminina. E muitas vezes as mulheres crentes não percebem esse perigo, esse veneno que vem do feminismo. Não estou dizendo de mulheres femininas, mas de feminismo, certo? Então precisamos de fato ter cuidado. A esposa é a bênção de Deus, é um instrumento de Deus para que o seu marido esteja no devido lugar. Diante da família, diante dos filhos e diante da própria sociedade. Pense sobre como você tem valorizado o seu marido. Com certeza seu marido tem defeitos. Se a irmã Melanie fosse contar todos os meus defeitos, eu estava perdido. Mas ela é uma esposa que conversa comigo sobre os meus defeitos, mas ela apresenta aos outros aquilo que ela vê de positivo e deixa os defeitos para a gente discutir pessoalmente. Por isso, pense bem se você já não desfez do seu marido, seja só vocês dois, seja na frente dos filhos, seja na frente da própria sociedade. Se você já não foi alguém que afrontou o seu marido, tirou a autoridade dele na frente de seus filhos, por ter uma filha mulher, acha que seu marido não entende nada e por isso você é a única que entende sobre isso, ou seja, mesmo homens. Às vezes há uma tendência de muitas mulheres, mães, acharem que seus maridos não entendem nada de filhos e só ela é a única que tem condições de dizer alguma coisa. Cuidado, porque Deus também deu discernimento para ele, para ser pai. Você precisa dar a oportunidade para ele também errar e aprender, porque você também erra. Você também tem seus deslizes, você também tem seus momentos de pecado.
E Deus quer que este homem, apesar de tudo que você possa elencar de defeitos dele, seja o homem que lidera o seu lar. O seu papel é auxiliá-lo. O seu papel é ser alguém que está ao lado dele para colocá-lo no seu devido lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, minha irmã, a cada dia ser uma esposa que edifica na sua casa. Até o próximo devocional. Em nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor.